Mais sequência 5, atividade 5.1, página 30. Para início de conversa, você já ouviu informação como estas? Hoje a temperatura máxima foi de 30 graus Celsius e a mínima foi de 22 graus Celsius. No sul do Brasil, a temperatura caiu 10 graus Celsius. Chegou a nevar em cidades de Santa Catarina. Hoje acordei com febre, estava com 38,5 graus Celsius. Como as pessoas obtêm esses números que indicam as temperaturas do ambiente ou do nosso corpo? Vocês sabem quais são os instrumentos utilizados para medir a temperatura? É o termômetro. A ilustração mostra dois termômetros. Quais são utilizados para o mesmo fim? Quais desses usamos para medir a temperatura do corpo? Esse é o termômetro que usamos para medir a temperatura do corpo. Observe que ele vai de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius. Porque nesse termômetro não existem valores menores do que 35 graus Celsius, nem maiores do que 42 graus Celsius. Você sabe qual que é a temperatura normal do corpo? A temperatura normal do corpo ela é de 36 graus Celsius a 37,5 graus Celsius. E esse termômetro? Quantos graus estão marcando? O que significa o zero em vermelho? E os números abaixo do zero? Para que serve esse termômetro? Ele serve para medir o quê? É um termômetro de ambiente. Esse tem o marcador mercúrio. Existem outros tipos de termômetros de ambiente. Termômetro digital e o termômetro de rua, que nós encontramos, já tivemos aqui em Franca, mas nós encontramos nas capitais. E a escala Celsius, inventada em 1742 pelo sueco Anders Celsius, a escala Celsius é chamada também de escala centígrada, por causa do intervalo de 100 graus entre os pontos definidos. Celsius é uma escala de temperatura com o nome do astrônomo sueco Anders Celsius, que propôs pela primeira vez tal sistema 2 anos antes de sua morte. O termo graus Celsius, que é representado por uma bolinha C maiúsculo, refere-se a uma temperatura específica na escala de temperatura Celsius. Na página 30, atividade 5.1. Certamente você já ouviu ou leu nos noticiários frases como estas. Hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. 1. Pesquise e responda. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? B. Quando dizemos que uma pessoa está com febre? C. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora?